Imagina que você quer propor o desenvolvimento de uma solução IoT de monitoramento de áreas remotas. O que você usaria na tecnologia de conectividade? As mais usadas hoje em dia são Wi-Fi, rádio ou Bluetooth. Qual das três usar? Vamos pensar junto. Wi-Fi, às vezes a gente tem áreas que nem tem acesso a ele, além dele consumir bastante bateria do nosso sensor. Bluetooth é usado a poucas distâncias. Que tal a gente usar então rádio? Olá, meu nome é Luiz Felipe, sou engenheiro de computação pelo IFSU de Minas, campus Poços de Caldas, e hoje eu quero mostrar uma solução que eu venho desenvolvendo com participação do curso do WiseTech IoT de soluções LoRaWAN, como entrega final do projeto do curso. Em primeiro momento, vamos dar uma olhada como funciona o framework usado nessa solução, que é o framework usado também no curso. Ele é definido em 6 níveis. Nível 1, o nosso sensor. Nível 2, a conectividade. O nível 3, o elemento de borda. Nível 4, é o armazenamento. Nível 5, que é o processamento dos dados. Nível 6, que é a exibição e parametrização. Vamos bonitos, mas vamos especificar qual que é o trabalho de cada um. Nível 1, nosso sensor. O que ele faz? Ele faz a medição do ambiente. O que quer dizer? Se eu coloquei um LDR nele, se eu coloquei um DHT22, que é para medir a umidade, ele que vai medir a umidade e ele vai medir a luminosidade. Vai descer a pilha de protocolo MOT e vai enviar para o nível de conectividade. Qual que é o nível de conectividade que a gente está usando nesse projeto? LoRa. Então o LoRa agora vai chegar no gateway e o gateway vai usar outro nível de conectividade. Você vê que nessa imagem aqui ele está usando um USB para uma solução local. Concorda comigo que nem sempre isso é viável? Que um computador não vai ficar conectado num nó gateway. Então, em vez de USB aqui, se a gente usasse o protocolo MQTT, é isso que é usado na minha solução. A gente está usando o protocolo MQTT aqui para não ter essa conexão toda hora direta com o computador, né? Física. Então, o gateway ele vai subir a pilha de protocolo e vai enviar para o elemento de borda. O que é o elemento de borda? Ele que vai mandar comando para o nó, ele que vai mandar requisição de pacote, porque é uma MAC centralizada, né? O gateway manda uma requisição de pacote para o nó e depois ele responde. É o gateway que vai armazenar no nível 4 essa solução. O nível 4 é um banco de dados. Pode ser local, pode ser um arquivo TXT, pode ser um JSON, pode ser um InfluxDB que eu estou usando aqui, pode ser um PostgreSQL. O nível 4 é o processamento. Então eu vejo, por exemplo, eu quero saber a média de umidade no dia. Eu quero saber se o meu LDR ele passou do limiar crítico, se ele passou de 3.500, aí eu quero fazer um atuador. Entendeu? O nível 6 é o nível de exibição. Então aqui o usuário vai ver um gráfico bonitinho, mostrando qual que é a umidade no dia, qual que é a luminosidade no dia em tempo real. Aqui a parametrização é, por exemplo, uma equipe de administração dessa rede. Agora eu quero que o meu gateway ele não fique mandando requisição a cada 5 segundos. Eu quero que 30 segundos. 5 segundos é pouco tempo, não vai mudar nada. Que tal 1 minuto? Essa é o elemento de parametrização que está disponível nesse framework. O projeto que eu desenvolvi é um monitor de qualidade do ar chamado AirSense. O objetivo é simples, é não ficar dependente 100% da conectividade do Wi-Fi para que um sistema de monitoramento funcione. Ele é destinado para áreas remotas, para Smart Campus, para monitorar algo dentro da sua fábrica e você não quer depender 100% do Wi-Fi, que ele consegue alcançar 100% dos sensores. Essa solução ela usa o MQTT para comunicação com o computador externo, usa LoRa para comunicação entre o gateway e o nosso sensor e vice-versa, usa o InfluxDB para armazenar os dados temporais, Grafana e Docker para
a containerização e o Grafana para o monitoramento se você for o administrador dessa rede. Agora, dando uma olhada geral de como funciona a arquitetura desse sistema. Ela funciona em 6 camadas principais, que foram as que eu defini anteriormente, que é o nível 1, um nó sensor, o nível 2, que é a conectividade, que está conectando o nó sensor no gateway, o nível 3, que é o elemento de borda, que está sendo conectado com o gateway pelo MQTT. O elemento de borda nesse sistema é um Python que está escrito no mesmo tópico que o gateway. Ele recebe os mesmos dados que é enviado para o gateway. E também consegue enviar dados para o gateway por um outro tópico, que os dois estão subscritos. Depois que ele recebe os dados, ele é enviado para o InfluxDB, que armazena as séries temporais, e depois ele diverge em 2 abordagens, que é o Grafana, caso você seja administrador do sistema. Por quê? Porque lá tem dados mais especializados, os metadados do protocolo, que são o RSSI. Então lá no Grafana você consegue ver a trajetória do RSSI durante o tempo, você consegue ver a luminosidade ao longo do tempo, se ele atingiu o limiar crítico, se ele não atingiu o limiar crítico, se é para exibir um alerta. E temos a tela também do usuário final, que é um simples web com Flask de Python, né, que exibe um gráfico de luminosidade, mas que tem um alcance menor do que do Grafana. E ele também não traz gráficos de RSSI, porque o usuário final não sabe nem o que é RSSI. Não faz sentido trazer junto com o usuário final elementos que não são importantes para o dia a dia dele. Os 2 hardwares usados nesse projeto foram os 2 desenvolvidos pelo iStack IoT para que os seus alunos pudessem fazer o seu curso. Um deles é o nosso sensor, que é um microcontrolador ESP32 acoplado a um RFM e os sensores que vão fazer a medição do ambiente. Aqui temos um LDR e esse daqui é o ZP07, um de qualidade do ar digital. Em contrapartida, a gente também tem o Gateway, que é uma placa similar ao nosso sensor. Também é um ESP32 acoplado a um RFM. E a diferença é que ele não tem os sensores que vão fazer a medição do ambiente. Mas ele não comunica só via LoRa, ele também comunica via MQTT, para que a gente consiga armazenar os dados na nuvem. Aqui entra a parte que mais exige rigor técnico para que essa comunicação seja efetiva. Você precisa definir o tamanho total do pacote e quais bytes representam o que dentro desse pacote. Você não pode ficar jogando a informação avulsa. Precisa ser bem estruturado. O que eu fiz aqui foi definir um pacote do tamanho 20, que foi o tamanho mínimo necessário para eu conseguir colocar todos os parâmetros que eu queria e fazer uma comunicação eficiente entre gateway, nosso sensor e por consequência, com o elemento de borda. Eu defini na camada física, que é os metadados RSSI, SNR, como byte 0, byte 1. O rádio status, se ele está ok, se ele está derrubado, se não consegue ter a comunicação, o level de bateria e o hardware type, que é a definição de qual hardware está sendo usado. Por exemplo, eu poderia definir que essa plaquinha aqui é o tipo 1. Amanhã eu posso fazer uma nova versão, eu vou chamar de tipo 2. Entendeu a diferença? Na camada Mac, o que eu usei foi um sleep time, que é a quantidade de tempo que o sensor vai dormir, o metric protocol version, que é a versão do protocolo que eu estou usando. Amanhã, se eu tenho que fazer uma atualização, eu quero usar um novo tipo de protocolo, eu quero usar uma nova estratégia para conseguir essa comunicação mais eficiente, eu vou mudar esse protocolo para a versão 2. E eu vou ter que ver como que o meu hardware com o protocolo versão anterior vai se comportar com essa nova versão. Ele vai quebrar? Eu vou precisar atualizar ele vai conseguir comunicar normal? É as nuances que tem um projeto. E o Mac Reserved, que é um byte reservado que eu não consegui achar um destino para ele, mas caso precise, já tem um aqui, não precisa adicionar outros.
A camada net, que eu utilizei o nó de destino, o ID de destino e o ID de origem. Exemplo, eu defini aqui como esse sensor ele tem ID 1. Então eu vou colocar ali, se ele está mandando para o gateway, né? O ID de destino é o ID 0 e o ID de origem é o ID 1. Se o gateway vai mandar para o nosso sensor, eu vou ter que inverter. O ID de destino é 1 e o ID de origem é o 0. Na camada de transporte, ela é especializada para fazer a contagem de pacotes e a flag de ACK. ACK ACK é um pacote que você vai receber para confirmar que você recebeu certo o último pacote. Entendeu? Então, se o gateway mandar um pacote para o nosso sensor e o nosso sensor responder com uma flag de ACK, quer dizer que ele recebeu o pacote certo. Agora, na camada de uplink, o que a gente faz aqui? Essa é a aplicação, mas para o uplink, que é do nosso sensor para o gateway, eu uso o que? O status do sensor, eles estão ok? Eu mando por exemplo, 10. Um está faltando, eu coloco 5. Os dois estão ruins, coloco 0, entendeu? São números pré-definidos para eu saber qual que é o status geral dos sensores. Agora, o pollution, que é o byte 17, que é onde vai ficar a poluição, que é de 0 a 4. Não tem como eu colocar 2 bits, né, para medir isso, então eu coloquei 1 byte, que é o mínimo que podia. Né? De que ele vai de 0 a 255, tem sim um desperdício aí, mas não tem como fazer menos, né? Também coloquei na camada de aplicação, que é o LDR High e o LDR Low. Por que precisa de 2? Porque a faixa do LDR é de 0 a 4095, se não me engano. Ou seja, é 12 bits, que daria 1 byte e 4 bits, né? No caso, seria 2 bytes para eu armazenar essa informação. Então, eu preciso do byte do primeiro byte em uma posição e do segundo byte na segunda posição, 18 e 19. A junção desses dois vai dar o dado real do que o LDR está medindo. Mas agora, no downlink, não faz sentido eu mandar um sensor status no downlink, porque o meu gateway não tem um sensor. Ele vai requisitar o status do sensor para o meu nó LoRa. Então, o que eu poderia substituir para fazer sentido no downlink? Que é, se é um request type, porque no meu protocolo ele vai ter 2 tipos de pacote, que é uma de leitura de sensor e uma de alterar o sleep time, que é a quantidade de tempo que ele vai ficar dormindo para economizar a bateria e depois vai acordar e mandar o pacote. Vai também ter o comando, que é o valor do comando. Por exemplo, se agora eu escolhi que é alterar o sleep time no request type. Aí nesse byte 17 eu mando lá. Agora eu quero que se você mande a cada 10 segundos, eu quero que você acorde, porque o gateway vai te mandar uma requisição. Não, agora eu quero que você espere 1 minuto, porque o gateway vai mandar a cada 1 minuto para você uma requisição. E também deixei 2 bytes reservados ali para que caso alguém queira modificar, caso amanhã eu preciso colocar um novo sensor novo, já tem 2 bytes reservados. Passando agora para a parte do back-end, vamos estudar um pouco como que funciona cada arquivo aqui e qual que é o papel dele dentro dessa arquitetura. Primeiro, o app.py. Ele é o elemento principal do back-end. Ele que vai inicializar todos os componentes que compõem esse back-end. Primeiro, ele vai inicializar o InfluxDB, que era para dados IoT. Ele vai inicializar o banco de autenticação SQLite. Ele vai inicializar o Border MQTT, o elemento de borda. E vai inicializar o Flask, que vai fazer o framework web, que é a parte de exibição e parametrização. E tudo isso ele vai colocar na porta 5000.
Antes da gente ver como ficou a solução para o usuário, vamos dar uma olhada mais em como funciona o InfluxDB, como por que eu usei SQL, como funciona o border e como que o app run vai funcionar para o usuário. Vamos lá. Primeiro, aqui a gente vai falar sobre o arquivo que eu fiz, database.py, que o objetivo dele é fazer toda a configuração para o InfluxDB, para a gente conseguir guardar os dados temporais no InfluxDB. Esses são aqui os dados que eu usei para configurar com o InfluxDB. Não é aconselhável fazer ele no hard-coded, não é aconselhável colocar ele em código assim. Mas como que eu estou usando container, como que aqui está usando um localhost, um ambiente de experimento, não tem esse perigo. Mas se fosse um computador que estivesse conectado à internet, um InfluxDB que estivesse conectado a um servidor, não recomendo você fazer isso. Recomendo você colocar um .env nesse projeto e buscar do .env aqui as chaves. Como que funciona a inicialização? Ele faz um cliente do InfluxDB com a URL, o token, a organização para você conseguir acesso. E ele volta se você conseguiu conectar ou não. Bem simples. Uma das funções mais importantes aqui, Save Sensor Data. O que ela faz? Ela salva dados do sensor no InfluxDB. Como que ela salva os dados no InfluxDB? Eu vou explicar mais tarde como que os dados chegam aqui, mas segura essa dúvida um minuto. Ele recebe, junto à classe, vamos falar assim, os dados decodificados do MQTT e salva cada um no seu campo. Bem simples, uma explicação bem simples para não pesar tanto. Mas agora, da onde vem esses dados? Quem que decodifica eles? A gente vai falar de um dos principais elementos aqui, sem ser o API, que é o segundo mais importante na minha visão, que é o border MQTT. É o elemento de borda do meu sistema. É ele que vai ficar escrito no tópico MQTT, é ele que vai enviar um dado, um comando para um tópico MQTT. E ele funciona como? Ele funciona numa função de callback, que é essa onMessage. Toda vez que ele recebe um dado no tópico, essa função é chamada. E o que ela faz? Ela recebe esses dados, .json, é a formatação que eu escolhi para enviar os dados. Ela decodifica eles usando essa função auxiliar que eu fiz aqui, essa classe auxiliar, que aqui está, ó, exatamente o que a gente definiu naquele arquivo aqui, ó. Se a gente desse uma olhada junto, você vai ver que aqui é o mesmo número que está sendo usado aqui. Opa, cadê? Aqui. S0, o SNR é o byte 1. Cadê, ó? A poluição é o byte 17, o status de sensor é o 16. Ele vai decodificar essa função, vai verificar se o tamanho do arquivo não passou de 20 e depois ele vai mandar para o InfluxDB, para a API da web, e o Grafana vai receber do InfluxDB. Ele não manda para o Grafana, mas os dados vão chegar também no Grafana pelo InfluxDB. E agora, uma das principais perguntas. Por que eu usei um SQLite junto com o InfluxDB? Eu andei pesquisando na hora de fazer esse projeto e a seguinte pesquisa chegou no resultado. O SQLite é muito bom para fazer essa autenticação de usuários. Cadastrar o usuário, cadastrar administrador, login. Mas o InfluxDB não. Em contrapartida, o InfluxDB ele é utilizado para séries temporais. Ou seja, ele seria perfeito para armazenar os dados dos meus sensores. Mas ele é deficitário na hora de fazer o login, o delete, o include normal de um usuário na plataforma. Por isso eu usei os dois. O InfluxDB salva os dados do sensor e o SQLite salva a autenticação do usuário. Login, usuário e senha. Se ele é administrador, se ele é um usuário comum. Por isso que eu usei dois bancos de dados, para separar essas funções.
porque eu não queria perder a especialização do InfluxDB, mas eu também não queria passar aperto com ele na hora de fazer a autenticação. Agora, vamos dar uma olhada como ficou essa solução? Agora, fora do código, como que um usuário iria ver nessa primeira versão, como que um administrador iria ver. Eu vou executá-las aqui para que vocês consigam acompanhar junto. Ótimo. Vamos agora para a porta 5000. Como eu falei antes, ele usa um container, né? Então ele está rodando localmente, num ambiente isolado. E por isso que eu não escondi as chaves dele. Aqui. Opa. Volta. Aqui. Essa é a tela principal do usuário e é a primeira versão, por enquanto. Eu fiz uma versão bem enxuta para a entrega desse projeto. Que é o que? Ele mostra a poluição, que tem 3 níveis, de 0 a, tem 4 níveis, de 0 a 3, que ele usa binário, né? 0, 1, 2 e 3. Ele usa o binário. Um RSSI, um SNR e o LDR, porque o meu sensor de umidade, infelizmente, não funcionou para esse projeto. Ele infelizmente não estava funcionando, então eu pensei em usar um LDR porque ele tem maior variância do que a poluição, né, do que o ZP07, e ficaria legal ver no gráfico. Então, a cada 5 segundos o servidor ele busca para ver se tem novos gráficos, novos dados lá no InfluxDB e ele atualiza o gráfico. E você consegue perceber aqui a escala como que ele está. A poluição está no nível 0, né? Infelizmente eu não tenho nenhum isqueiro aqui para que ele mude, né, rápido assim. Provavelmente não vai mudar, né? Mas o LDR você consegue ver que ele varia bastante. Se eu colocar minha mão em cima dele aqui, você vai provavelmente no próximo dado ele vai dar 0. Aí, olha lá. Você consegue ver que o ambiente ele é representado no gráfico com um certo atraso, mas é representado. E agora a tela de login. A tela de login e administração. Como foi feita? Essa é a tela de login, né? Aqui você escolhe se é um usuário comum, se é um administrador. Eu coloquei senhas bem toscas mesmo, só para, né? Caso alguma pessoa queira lembrar ou não, queira testar, é admin 123 e o do usuário é user 123. Que aqui seria quais sensores estão online. Aqui tem um erro, eu esqueci de colocar o ID do sensor, né? Mas aqui você pode enviar o comando para o sensor. Pode escolher qual sensor você quer, o intervalo que ele está e qual que é o threshold, né? Porque o que eu fiz pensando no de umidade, que se ele ultrapassasse de 100 era para dar um threshold e ia aparecer um alarme. Mas infelizmente o de luminosidade não funcionou. E agora, além dessa administração que você tem o histórico de comandos, quais comandos foram dados. Isso aqui foram a série de testes que eu coloquei até eles funcionarem. Mas também tem agora o Grafana, que é também uma das ferramentas que pode ser usada para administração. Aqui no Grafana, eu coloquei apenas 3 dashboards só para exemplos. Primeiro, vamos colocar aqui em 25 minutos para ele atualizar. Um de poluição, que infelizmente ele não vai variar aqui, porque eu não tenho um isqueiro, né, para ele variar. Um ARC e o SNR do Gateway, aqui, que é a variância de como que foi. Esse aqui é o RSSI, que o Gateway está recebendo do nosso sensor, como que é a variância dele. Esse é o SNR. Aqui a gente consegue perceber o dado do LDR, que ele teve picos, os zeros, provavelmente quando eu coloquei a mão, né? Eu estou passando o braço aqui toda hora, então ele está tendo essa variação. Isso que é legal para ver o LDR aqui no projeto. Você consegue acompanhar ele também no Grafana. E você consegue definir também thresholds, que são o quê? São limites. Vou fazer até isso aqui agora, porque é legal para vídeo, para explicar como que faz.
Por exemplo, aqui agora eu não quero que o threshold fique do 2000, porque ele não está chegando a 2000. Eu quero que o threshold chegue a 250. Opa, 250. Ele se adapta ao gráfico. Ele vai mostrar aqui que toda vez que passa desse limite vai ficar na área amarela e fica mais fácil para quem for administrador dessa arquitetura LoRa ficar ciente do que está acontecendo. Às vezes, para esse projeto aqui não significa nada um LDR, uma luminosidade acima de 250, mas às vezes uma pressão acima de 250, uma temperatura acima de 250 graus faz muita diferença. Quero enfatizar que todo esse projeto foi documentado amplamente no seu README e também foi no seu código. Tem que ter comentários explicativos do que serve para as linhas mais relevantes ao todo desse projeto. Aqui nesse README tem um overview, umas key features, também tem a versão em PTBR para quem não sabe falar inglês, para facilitar a vida, né, os requisitos de hardware, instalações, configurações, como começar, como executar. Deixo claro aqui que eu estou usando Linux, mas que serve também para Windows. Os passo a passos, quais são as bibliotecas, as estruturas usadas, o esquema do banco de dados do InfluxDB, o script de ingestão, que é o subscriber, utilização e visualização, que é também o Flux. Dá para você ver pelo InfluxDB. Também tem a parte de utilização e visualização, que é a parte do Flux. Dá para você ver carries dentro do InfluxDB, mas eu acho melhor de visualizar dentro do Grafana, que é integrado, é bem fácil de integrar ele com o Grafana, o InfluxDB, né? E acho melhor para ver os dados do que dentro do próprio Flux. Quais soluções de problema? Talvez você passe por problemas parecidos que eu enfrentei e que eu já deixei aqui talvez uma dica do que possa ser. E contribuições são sempre bem-vindas. Eu gosto muito de open source, eu gosto muito da iniciativa de uma comunidade trabalhando para desenvolver algo e que, caso você tenha interesse, faça um fork do projeto, crie uma branch, implemente sua funcionalidade. Achou um bug? Faça uma issue, por favor. Se conseguir consertar esse bug, vai ser muito bem-vinda a sua contribuição. E a licença para esse projeto é do MIT, né? Então está livre toda a observação do projeto e modificação. Ele foi desenvolvido para fins educacionais. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer o Aztec IoT pelo equipamento, mas também pelo professor que nos ensinou o protocolo MOT, LoRa, como mexer, os primeiros códigos, que é o Omar Branquinho. Carinhosamente a gente chama de Branquinho, que foi super atencioso com a gente, explicou a gente da melhor forma possível como que fazia, como que é usado o protocolo, como que monta um pacote. Também gostaria de agradecer o Luiz Carlos Branquinho, professor de RSU de Minas, que é o que disponibilizou a gente para conversar com o pessoal do Aztec IoT e que a gente conhecesse os alunos e os professores que nos ajudaram tanto lá a aprender sobre LoRa One. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, dá um joinha, inscreva-se. É um canal dedicado à engenharia de computação sobre automação, IoT, software e hardware. E até mais.